A minha questão diz o seguinte: suponha que o gráfico de uma função quadrática intercepte o eixo x em 5 e 0 e menos 5 e 0 e que a coordenada do vértice y seja 5. Determine a lei de formação dessa função. Então, qual é a primeira informação que a gente tem nessa questão? Que ela é o quê? Que ela é uma função quadrática. Então, o quê? O formato dessa função vai ser o quê? Vai ser uma parábola. Mas essa parábola vai ser voltada para cima ou para baixo. Então, vamos colocar as outras informações que tem na questão. Vou aqui fazer o esboço para representar o gráfico. E eu tenho que intercepta o eixo x em 5 e 0. Então, eu tenho aqui o ponto 5 e 0 e menos 5 e 0. Então, eu tenho aqui o ponto menos 5 e 0. E que a coordenada do vértice y é 5. Então, eu tenho aqui o eixo y e a coordenada é 5 positivo. Então, como o formato é uma parábola, eu tenho que vai ser do tipo uma parábola voltada para baixo, em que eu tenho o quê? Eu tenho um A menor do que 0, ou seja, eu tenho um A negativo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir essas coordenadas na nossa função quadrática. E a função quadrática é o quê? Eu tenho y igual a x ao quadrado mais b vezes x mais c. Outro ponto importante que a gente já sabe é o quê? Qual o valor de c? O valor de c é 5. Por quê? Porque o ponto na parábola em que toca o eixo y é determinado por c. Então, eu tenho que o meu c é igual a 5. Então, substituindo primeiro no ponto 5 e 0, eu tenho que o quê? Vou botar aqui 5 e 0. Eu vou ter que... Aqui é o meu valor de x e aqui é o meu valor de y. Então, eu tenho que 0 é igual a A que multiplica 5 ao quadrado mais B vezes 5 mais C que vale 5. Então, eu vou ter 5 vezes 5, 25, A mais B vezes 5, 5B, mais 5 igual a 0. Essa foi a minha primeira equação encontrada. Substituindo no outro ponto, que é menos 5 e 0. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o ponto menos 5, que vale x, e 0, que é o valor de y. Então, eu vou ter que 0 é igual a A que multiplica menos 5 ao quadrado mais B, né? B que multiplica menos 5 mais 5. Então, eu vou ter que 5 ao quadrado dá 25, menos com menos dá mais. Então, eu vou ter 25A positivo mais com menos dá menos. Então, eu vou ter menos 5B mais 5 igual a 0. Essa é a minha segunda equação encontrada. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que isolar o valor de A e de B para poder determinar a lei de formação dessa função. O que eu posso fazer? Eu vou somar as minhas duas equações. Vamos ver o que acontece. Eu tenho aqui a equação 1, que é 25A mais 5B mais C igual a 0. E eu tenho a minha segunda equação, que é 25A menos 5B mais C igual a 0. Somando as minhas duas equações, o que eu vou ter? 25A mais 25B, eu vou ter 50A. Mais 5B com menos 5B, eles vão o quê? Se anular. Então, fica 0. O meu C é 5, né? Então, eu vou ter aqui mais 5 e mais 5. 5 mais 5 dá 10, igual a 0. O 10 está positivo, passa negativo, então eu vou ter que A é igual a menos 10.
O 50 estava multiplicando, ele passa dividindo, então vou ter menos 10 dividido por 50, portanto, A é igual a menos 1 sobre 5. Então, o que a gente faz agora? Eu encontrei o meu valor de A, falta somente determinar o valor de B. Então, eu substituo esse valor que eu encontrei em A em uma das duas equações. Então, eu vou optar por substituir na primeira equação. Então, eu vou fazer aqui no cantinho. Eu tenho 25 vezes quem é A? Menos 1 sobre 5 mais 5B mais 5 igual a 0. 25 vezes 1 dá 25. E 25 dividido por 5 dá 5. Como se não é negativo, vai ficar menos 5 mais 5B mais 5 igual a 0. Mais 5 com menos 5 fica 0. Então, restou somente o quê? 5B igual a 0. Logo, B é igual a 0, porque 0 dividido por 5 dá 0. E qual é a lei de formação da minha função? Eu vou ter, encontrei A, que é menos 1 sobre 5, então eu vou substituir na minha função quadrática. Então, eu tenho que minha função quadrática é do tipo y igual a ax ao quadrado mais b vezes x mais c. Y é igual. Quem é A? Menos 1 sobre 5, x ao quadrado, mais. Quem é B? B é 0, foi o valor que a gente encontrou. Então, B, 0 vezes x dá 0, então eu não coloco esse termo. Então, quem é o meu C? 5. Então, essa é a lei de formação daquela função.